Continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. O carro na frente dos bois. Sejamos honestos. Toda essa história de desenvolver amizades com pessoas não religiosas exige bastante tempo e esforço, sem contar alguns desconfortos ocasionais. Por isso, a tentação pode ser encurtar o processo de lançar rapidamente um desafio espiritual. Não importa se a pessoa está pronta ou não para ouvi-lo. Afinal, raciocinamos, pessoas demais precisam ser alcançadas para que gastemos tanto tempo conhecendo apenas uma. O problema é que aquilo que parece ser um atalho razoável para nós pode acabar prejudicando o processo espiritual da outra pessoa. Sentindo-se pressionada a dar um passo prematuro, é provável que ela diminua o ritmo ou até mesmo abandone o processo. Mark aprendeu essa lição de maneira mais difícil. Aconteceu alguns anos atrás, quando nossa igreja programou uma apresentação de uma semana que combinava música e teatro contemporâneo para comunicar Cristo a pessoas que não costumam ir à igreja. Mark comprou 4 ingressos para a apresentação de sexta-feira à noite e, junto com sua esposa, Eide, convidou outro casal para o evento, mas este cancelou de última hora. Era o dia do evento e Mark ainda tinha 2 ingressos de sobra. Ao voltar do trabalho naquela noite, enquanto entrava na garagem, Mark viu o jovem casal que morava na casa ao lado, caminhando na calçada em frente à sua casa. Eles não eram casados, nunca havia demonstrado interesse pelas coisas espirituais. E Mark só sabia primeiro o nome deles. Ainda assim, pensou, por que não tentar? Ei, Scott, eu estava aqui pensando se vocês estarão ocupados hoje à noite. Tenho convites extras para um musical em nossa igreja. Mark tentou dissipar quaisquer estereótipos que os dois pudessem ter a respeito do tipo de música, alegando que haveria teatro de qualidade profissional e atualizado, um bom sistema de som e iluminação, e assim por diante. Então perguntou se eles gostariam de ir. Aperte o botão de pausa por um instante. Se você pensa como eu, provavelmente admirou a confiança demonstrada por Mark ao aproveitar a oportunidade de convidar um casal que ele mal conhecia. É o tipo de coisa que muitos de nós pensamos em fazer, mas achamos difícil praticar. O único problema, como ele acabou descobrindo, é que ele teve um comportamento ousado e rápido demais. Correu o risco de assustar o casal não só nessa oportunidade, mas também em chances futuras de interação. Scott lançou um olhar tímido para a namorada e depois encarou o chão. Meio sem graça, acabou dizendo, muito obrigado, mas acho que não vamos dessa vez. Bem, se em algum momento você quiser fazer um churrasco com a gente, é só falar. Enquanto eles se afastavam, Mark refletiu. Por que eu não pensei nisso? Na verdade, é justamente o que tenho ensinado em meu seminário de evangelismo por anos. Primeiro é preciso fazer um churrasco. É muito importante investir em amizades. Aquilo que às vezes chamo de pagar um aluguel relacional para despertar o interesse e o respeito da outra pessoa, conquistando assim o direito de falar sobre assuntos espirituais com ela. O interessante é que Mark retomou o contato com Scott. Após algumas semanas, ele telefonou e sugeriu que os 4 assistissem a um filme e saíssem para comer uma sobremesa em seguida. Quando chegou o dia, Mark e Eide decidiram não mencionar assuntos ligados à igreja ou ao cristianismo. Sabiam que tinham ido rápido demais e estavam determinados a fazer muito churrasco com o casal antes mesmo de pensar em direcionar a conversa para questões de fé. Para total surpresa, porém, naquela noite, no restaurante, o próprio Scott fez algumas perguntas de natureza espiritual. Dessa experiência, surgiu uma máxima que Mark vem ensinando desde então. O princípio do churrasco primeiro. Isso personifica a lição que estou enfatizando nesta parte. Somos sábios quando tentamos estabelecer relacionamentos, primeiro em áreas naturais e não ameaçadoras, para só depois, no contexto do relacionamento, abrir o diálogo para questões espirituais.
Como essa história ilustra, em muitos casos, a espera não precisa ser longa. Muitas pessoas estão procurando um confidente em quem possa confiar para discutir um assunto tão importante. Exemplos bíblicos. A fim de reforçar o que estou dizendo, analisaremos o exemplo inspirador da vida de Jesus. É surpreendente quantas vezes ignoramos o fato de que ele passou a maior parte de seu tempo com aqueles que não pertenciam a uma instituição religiosa. Na verdade, a maioria de seus encontros com religiosos envolveu um desafio, a fim de lhes mostrar como os perdidos são importantes para Deus. No entanto, o tempo tende a atenuar a história, e os pecadores com quem Cristo convivia podem parecer mais seguros e inofensivos para nós do que aqueles que se rebelam com indiferença contra Ele hoje. É fácil esquecer, por exemplo, que aqueles coletores de impostos extorquiam grandes somas de dinheiro das pessoas oprimidas e que as prostitutas da época participavam de atividades sexuais ilícitas por dinheiro, assim como ocorre atualmente. Mas Jesus permanecia intencionalmente na companhia dos pecadores mais baixos de sua época, porque essas pessoas importavam para ele, que desejava conduzi-las à família de Deus. Quando você assimila essas verdades, é natural se espantar um pouco e dizer: como Jesus pode fazer isso? O que teria motivado o Filho de Deus, sem pecado algum, a associar-se a indivíduos de má fé? Será que ele não compreendia quanto eles eram corruptos? Muitos de nós crescemos na igreja cantando hinos como Jesus, que é amigo para os pecadores, pensando: é isso mesmo, sou muito feliz porque ele é meu amigo. Parece ótimo. E nós nos sentimos bem, até percebemos que a amizade de Cristo com os pecadores vai muito além de se importar conosco. O que fazemos? Parte de sua família. As Escrituras dizem que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, quando ainda éramos rebeldes e desobedientes, cobertos com a culpa e a vergonha que o pecado inevitavelmente traz. E ele é um amigo para um mundo cheio de pessoas que se encontram na mesma condição neste exato momento. Outro exemplo é Paulo. Em 1 Coríntios 9, 22 ao 23, ele disse: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo se importava o bastante para passar por inconvenientes e se empenhava em fazer contato com as pessoas e influenciá-las para Cristo. O grande desafio, porém, está no versículo seguinte, quando ele nos instrui a fazer o mesmo e correr, de tal modo que alcance o prêmio. Barreiras à construção de relacionamentos. Várias pedras de tropeço impedem os cristãos de aceitar o desafio de construir relacionamentos com descrentes. Analisemos alguns desses obstáculos a seguir. Questões bíblicas. Alguns de nós fomos criados ouvindo repetidas vezes versículos que enfatizam a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não amem o mundo, e saiam do meio deles e separem-se. Se esses versículos foram parte da sua educação cristã, a própria ideia de fazer amizade com descrentes deve soar questionável e talvez até mesmo antibíblica. Vamos lidar rapidamente com essa ideia, analisando um pouco melhor essas passagens bíblicas. Primeiro, Tiago 4,4 diz que não devemos ser amigos do mundo. Todavia, com base em outros textos, como 1 João 2, do 15 ao 17, fica claro que a palavra mundo não se refere a pessoas em si, mas ao pecado e ao mal cometido por aqueles que estão no mundo. Em outras palavras, devemos seguir a ordem de Cristo de amar outros, sem sair do pecado de amar as coisas que eles fazem. Como diz Tiago 1:27, é preciso não se deixar corromper pelo mundo. De maneira semelhante, em João 17:14, quando Jesus diz que não somos deste mundo, às vezes a interpretação é que não devemos relacionar-nos
com pessoas de fora da família de Deus. Os versículos 15 e 18 ao 18, porém, demonstra o contrário. Não rogo que os tire do mundo, mas que o protejas do maligno. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E por que Jesus foi enviado ao mundo? Segundo sua própria declaração, para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 9, 19 e 10. E quanto à admoestação, saiam do meio deles e separem-se. Ela vem de 2 Coríntios 6,17, em que Paulo conclui sua advertência para os cristãos evitarem situações de julgo com descrentes. Certamente isso não se refere à amizade do dia a dia, mas a alianças formais que costumam ser espiritualmente prejudiciais para o fiel. Na verdade, Paulo disse antes, na carta à mesma igreja, qual que a interação corriqueira com não cristãos é normal e necessária. 1 Coríntios 5, do 9 ao 10. E podemos concluir, lembrando que Jesus foi acusado por seus inimigos de ser amigo de publicanos e pecadores. Lucas 7, 34. Embora o objetivo fosse usar um termo depreciativo, Cristo nunca negou o fato. Em vez disso, aceitou isso como um elogio e personificou ativamente.